As agências espaciais estão interessadas em pesquisar não só o sistema solar, mas depois tá mandando coisas mais para fora, para os exoplanetas, né? A astrobiologia, por exemplo, procura vida de alguma forma nesses exoplanetas também. Então, você veja que a ciência, ela demanda tempo, dinheiro, recurso tecnológico, astronômico, para poder tentar provar esse tipo de coisa, porque é algo que eu acredito que falta pouco para se comprovar esse tipo de coisa. Não vou te falar que de repente vou encontrar lá um ser igualzinho a gente. Que tem, porque pelo menos nos casos ufológicos são descritos tipologias de seres que são parecidos conosco. Então deve ter. Assim como outros também bem bizarros. Ou humanoides, né? Aqueles baixinhos, cabeçudo, com olho preto, que eles chamam de greys, né? Essa ideia, ela não vem do cinema? Ela vem de aparições mesmo? Vem de casos, né? Então, o Jader Pereira era um ufólogo brasileiro, já falecido. Ele foi um dos primeiros brasileiros que instituiu uma tipologia de seres. Tem até um livro que ele escreveu que tem baseado em vários casos de terceiro grau, né? Que são contato com seres, onde ele traça ali algumas tipologias. O norte-americano, um astrônomo que trabalhou no projeto Blue Book, que é o J. Allen Hynek, né, que foi consultor do filme, inclusive, do Spielberg, aquele contato imediato de terceiro grau. O Hynek, ele também criou uma tipologia. Então tem o tipo alfa, que é esses baixinhos, tem o tipo beta, que é parecido conosco, que botar um terno aí entra na festa tranquilamente. Geralmente eles têm as feições belas, né? Aqueles loirões lá, com a pele lisinha, né? Deve fazer algum tratamento bem legal. Né? Os betas são 15% dos casos. Os baixinhos, feinhos, que é o tipo alfa, que é o grey lá, 80% dos casos. E 5% dos casos são seres bizarros, né? Então tem o alfa, beta e o gama. O gama aí estaria o ET de Varginha, né? Aquela criatura de Varginha, com olho vermelho, calombinho, seres com o corpo todo coberto de pelos, seres robóticos, energéticos. E isso que eu queria te perguntar, existe algum relato desses seres energéticos? De ser só uma energia, não ser necessariamente um ser, uma civilização que seja tão avançada que eles se tornaram energia? Então, que eles são. É uma conjectura, é uma possibilidade. Sim. Agora, eu vou colocar lenha na fogueira aqui. Alguns casos, nós que pesquisamos, e a testemunha viu algum ser desse tipo que tentou tocar, mas não conseguiu tocar, a mão ultrapassou, nos leva a crer que poderia ser uma espécie de holograma. O ser fica bonitinho, quietinho, protegido, sem correr risco nenhum dentro da nave, projeta uma imagem 3D que interage normalmente com você como se fosse uma pessoa. Só que ela não está correndo risco nenhum. Tanto é que as testemunhas, quando foram tentar pegar ou passar a mão, não pegou nada. Passou no meio daquela... Como se fosse um fantasma. Como se fosse um fantasma. Cara... Mas aí pode ser alguma coisa parecida com um holograma. Eu me pergunto se não tem uma civilização aí fora daqui que conseguiu chegar no nível de operar energias apenas. E o ser nem existe mais. É só a energia, só a consciência que existe. Não é mais a carne, o osso, a estrutura física. Existe algum relato sobre isso? Ou aí é fantasma? Então, pode ser que tem, entendeu? Tem casos que geralmente é só essa silhueta mesmo, energética. Eu estou até procurando aqui uma tabela, só para você ter uma ideia. Aqui, ó. Essa aqui é uma tabela mais simples, né, de algumas tipologias, então tem de tudo. Baseado em relatos de pessoas que viram. Baseado em relatos mundiais, né? De pessoas que já viram esse fenômeno. Esses relatos, eles são feitos pela hipnoterapia ou tem relatos que o cara lembra de tudo, sem precisar regredir? Na maioria dos casos, ele não lembra.
aí precisa de hipnose, que também não é uma técnica totalmente confiável, mas ajuda bastante. Agora, alguns casos a pessoa lembra perfeitamente. Consciente, sem precisar fazer regressão. Conscientemente, sem precisar fazer regressão. E quais são os casos de contato, assim, de comunicação, de diálogo? Ó, o Gray, que é o 80% dos casos, é assim. O clássico aqui. O clássico. É esse tipo aí. Vou botar aqui. Lembra que tinha um lateral direito do Grêmio que se chamava Rui Cabeção? Lembra dele? Dá pra ver aqui? Então, quais são os relatos sobre contato, sobre troca de informação, diálogo? Existe relatos? Tem vários, são milhares. Qual que é mais importante? A última estatística de contatos de terceiro grau, né, com abduções, coisas assim, falava em torno aí de 20 mil casos. De comunicação. Registrado oficialmente. Extraoficialmente o número é muito maior. Em termos de avistamentos oficiais no mundo todo, passa de 6 milhões de casos. Oficial. Extraoficial é umas 3, 4 vezes mais. Mas nesses relatos de comunicação, de interação, o que é? Como que eles se comunicam? O que relatam? Eles perguntam alguma coisa? Como é que é esse contato? Ó, geralmente quando a pessoa vai para dentro da nave, a comunicação, na maioria das vezes, é feita de forma telepática. Né? Então não há não é verbal. Mas eles relatam o conteúdo dessa conversa? Alguns sim, e outros não lembram do que conversaram. Então, através da hipnose, às vezes, surge a conversa. E o que eles relatam? Alguns casos é verbal. Então, fala no português fluente, francês fluente. Dependendo do país onde aconteceu o caso, o ser ele consegue falar fluentemente. Em outros casos, usam um tipo de aparelhos. Por exemplo, no caso do Antônio Nelson Tasca, que aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, em 13 de dezembro de 1983, ele foi usado uma espécie de tiara na cabeça e que a pessoa falava e ele entendia, né? Perfeitamente. Tem outros casos que é usado também alguns tipos de aparelhos e em poucos casos é uma linguagem ininteligível, aí não tem comunicação. O que eles falam? Alguns seres do tipo beta, eles geralmente vinham com alguma mensagem de atenção para o terrestre ali, para parar com a parte nuclear, né? Atômica, para cuidar, é mais ecológico, vamos dizer assim, mais uma mensagem ecológica. Outros já não tem muito acordo, não pergunta muita coisa. Outros são mais curiosos. Por exemplo, o caso Barney Beth Hill, que aconteceu em 61, nos Estados Unidos, né, eles voltavam numa viagem do Canadá para os Estados Unidos e aí foram abordados na estrada à noite por uma nave e foram levados para dentro da nave, tinha vários seres. E o Barney, né, o homem, foi levado para uma sala e a Beth para outra sala. E alguns seres ali ficaram fazendo algumas experiências com eles, coletando algumas coisas, tal, enfiaram tipo uma agulha na barriga da Beth. E depois, quando a Beth estava ali, isso veio através da hipnose. Um dos seres entrou no ambiente onde ela estava com a dentadura. Primeiro, o ser ficou tentando arrancar os dentes dela. Depois veio com a dentadura do marido. E aí perguntaram para ela por que o dele saiu e o dela não. Entendeu? Eles não entendiam aquilo. Aí ela explicou do jeito dela lá que o dente dele estragou tudo, então ele tinha que usar uma prótese ali, né? Dentária e tal. Então algumas coisas assim até curiosas, né? Que às vezes os seres também não sabem. E depois que aconteceu todas essas pesquisas com os dois, a Beth especificamente foi levada numa sala onde ela viu uns controles e ela perguntou para ele da onde que eles vinham. E aí ele acendeu tipo um painel e ela viu um mapa que aparentemente parecia um mapa estelar com alguns pontos, alguns maiores, outros menores, alguns pontos interligados. Tem até na internet esse mapa que ela desenhou sobre hipnose
E uma astrônoma famosa norte-americana chamada Marjorie Fish, ela conseguiu identificar e classificar no céu aquela região. E os seres falavam, né, que onde tinha 2 linhas que eram rotas comerciais. Quando tinha só uma linha de ligação com outra coisa, era a rota de exploração deles. E esse local que a Marjorie Fish encontrou ficava na região de Alpha Centauri. E hoje a ciência já converge para essa área como assim, existe a possibilidade de num exoplaneta que tem lá num planeta chamado uma estrela próxima B, que tenha vida de alguma forma. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque esse próxima B ele está dentro de um sistema planetário a 4,2 anos-luz daqui, é bem longe, mas essa próxima B está numa órbita planetária semelhante à da Terra. Ou seja, um exoplaneta nessas condições, ele tem água líquida, que pode propiciar a vida, e ele tem uma temperatura amena, ou seja, não é extremamente frio, nem extremamente quente. Então poderia ter algum tipo de vida, ou a nível microbiano, ou até igual a gente. Agora,